A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. É claro, a gente fala, vamos abrir a Bíblia, você vai abrir em qualquer lugar, você está até esperando, não? Livro de Neemias, todos nós. Eu tinha, durante hoje, o desejo de ministrar uma outra palavra, mas eu venho assim com o meu coração muito implicado com a história de Neemias. Eu quero fazer uso, hoje à noite, desse personagem extraordinário, para nós podermos falar um pouquinho a respeito daquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, livro de Neemias, se você achou o livro, capítulo de número 1, você podia dizer amém onde você está, querido? Muito bem, diz assim, versículo 1 do capítulo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens e indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Nos impressiona nós observarmos o comportamento desse homem quando ele ouve a respeito do estado de um povo que era o seu povo e que ele amava muito. Ao tomar conhecimento de que sua família, seu povo se encontrava em profunda necessidade, conforme a leitura que acabamos de observar, versículo 3, estão vivendo lá na província, passando por um período de grande tribulação, privação e humilhação. Nós logo descobrimos o coração de Neemias. Nós nos apercebemos da sensibilidade e da compaixão que moviam o seu coração e que movia a sua vida. Veja que ao tomar ciência do que estava acontecendo, Neemias, ele não dá de ombros, Neemias, ele não dá as costas ao problema, Neemias, ele desenvolve dentro de si um comportamento. A Bíblia diz que quando ele ouve o relato, ele primeiro se assenta num choro amargo. Assentei-me e chorei amargamente. Isso já nos mostra o quanto esse homem estava contrito, compenetrado e o seu coração profundamente dolorido pela dor alheia. Ele passa a desenvolver esse tipo de comportamento. Mas chorar não resolve o problema de ninguém. Ficar no choro pode demonstrar um ar de comprometimento e até de envolvimento, mas também, ou de solidariedade, mas não resolve absolutamente nada. Neemias chora, ele demonstra ar de solidariedade, mas ele não fica só no choro e nessa intenção que não resolve absolutamente nada. Ele chora, lamenta por alguns dias e ele toma uma atitude, ele começa a se envolver com o problema. E ele o faz quando ele busca a face de Deus, quando ele jejua, quando ele ora. A Bíblia diz que ele se colocou na brecha, ele se colocou em jejum e em oração diante do Deus dos céus. Neemias, ele procura a face de Deus.
E é tão bom nós descobrirmos pessoas que ao longo de sua trajetória, quando situações complicadas vão se apresentando, elas têm aonde recorrer, elas têm a quem prestar a sua necessidade. Ela demonstra com o seu compromisso e com a sua atitude que está intimamente ligada a alguém. E ao estar intimamente ligado a alguém, nos ensina a respeito da importância da dependência. Neemias, nesse exato momento, ele estava muito bem estabelecido. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, numa potência em sua época. Ele servia ao Império Persa. Ele estava na fortaleza de Suzã, cerca de 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Sua vida aparentemente estava muito bem estabelecida, ele estava muito bem posicionado. Mas o fato de Neemias estar muito bem posicionado não era um indicativo de que ele estava fechado, que ele estava com a sua vida resolvida e não estava mais disposto a aceitar nenhum compromisso que envolvesse mudanças radicais. Não estava disposto a partir para o novo, tendo em vista que ele estava muito bem acomodado. O novo traz implicações, certos perigos, certas questões por se resolver. Não sabemos muito bem o que é que vai se apresentar à frente. No entanto, Neemias tem uma abertura para ouvir a respeito das notícias que o seu coração busca. Abertura para que o seu coração possa ser envolvido em questões novas. Sendo assim, ele ouve uma palavra que transforma totalmente a sua vida. Olha, sua família, seu povo, Israel amado, estão passando por grande privação. E agora, ao ter essa abertura, agora ao ouvir essa palavra transformadora, esse homem permite que ela de fato entre em seu coração e ela começa a provocar mudanças tão radicais que nós descobrimos esse homem chorando, jejuando, orando a Deus. Indicativo de relacionamento, de intimidade. Ele fala com Deus. E a bem da verdade, quando você vai descobrindo em sua jornada situações de perigo, quando você vai sendo informado a respeito do momento lamentável que a sua família atravessa, que o seu filho passa, que alguém que você ama está atravessando, qual a atitude que de fato você deveria tomar? Partir para se resolver por conta própria, partir porque você tem a sabedoria acumulada ao longo de muitas experiências no campo de batalha. Você pensa em querer resolver certos assuntos porque você estudou numa boa faculdade e tem vários diplomas e agora você pode por conta própria resolvê-los. Ou você vai, exemplo de Neemias, a despeito de sua posição, de seu recurso, de sua capacidade, você vai consultar primeiro a Deus, você vai falar com Ele, pedindo para que Ele, no momento certo, na oportunidade exata, que Ele abra a porta para que a bênção chegue e aconteça de acordo com a vontade daquele que tudo sabe. Você podia então parar para ponderar, em meio a tudo aquilo que você tem ouvido, qual deve ser o seu comportamento. Não deve ser outro, você deve sim chorar, lamentar, mas acima de tudo, você deve buscar a presença daquele que tudo sabe e pode todas as coisas. É interessante você observar que Neemias está se envolvendo em problemas que aparentemente não são seus. Neemias começa a orar e a falar com Deus a favor de outros. Se não, veja que o teor da sua oração está lá no versículo 6, ou também no versículo 6, ele diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor do teu povo, em favor de teus servos, em favor de gente que pertence ao Senhor. E como é maravilhoso
nós descobrimos ao longo de nossa vida pessoas interessadas em nos ajudar, pessoas interessadas em prestar auxílio à nossa família, pessoas que diante de Deus, eles estão defendendo aquilo que nós não podemos defender, gente que surge, que é levantada por Deus para interceder a nosso favor. Você podia hoje à noite glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por aqueles que Ele levanta de quando em quando para defender a sua família, defender a sua casa, defender seus sonhos, defender o seu filho, defender o seu casamento, através de uma oração, de uma intercessão, através de um pedido a Deus. Será que você tem alguém que possa defendê-lo perante os céus? Alguém que possa falar: Senhor, abençoe o teu filho, ajuda o teu servo, ajude a casa. Ele atravessa um período difícil, mas o Senhor é o Deus das misericórdias, o Senhor é o Deus da compaixão, o Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus que resgata a alma do perdido, que salva aquele que está perdido, que tira das trevas e traz para a luz, que faz chover onde a terra está seca, que traz mananciais onde o rio já não corre, e que faz com que a colheita venha em nossas mãos para a glória do teu nome. Será que você possui alguém que pode defendê-lo? E se você tem, você deveria agradecer ao Senhor, porque isso é obra especial de Deus a seu favor. Pode ser, e você não se dá conta disso, que Deus colocou ao seu lado um marido especial, e ele defende a sua casa, não só perante a sociedade, quando ele vai trabalhar, trazendo sustento, mas ele também defende a família, nas horas, pelas madrugadas, em oração, em jejum, em fidelidade, em compromisso. Pode ser, meu irmão, que Deus te deu uma esposa profundamente agarrada em oração, intercessora de sua família, ou um filho cujos pais não são crentes, mas ele está lá sempre falando com Deus sobre os seus pais, sobre os avós, ou uma igreja, uma liderança, pastores que oram pelo rebanho. Você devia levantar a sua mão e agradecer a Deus, porque tem uma oração que é feita nos céus a seu favor, a respeito da sua vida, de sua família, e é por isso que Deus ainda mantém a sua misericórdia a teu favor. Oração, lá está Neemias intercedendo por um povo, esse povo sofrido, esse povo sedento, carente, mas Deus já estava levantando alguém para orar e para favorecê-los. E eu quero glorificar o Senhor, porque Deus tem levantado gente para orar, para nos abençoar, para nos favorecer. Isso é obra de Deus a nosso favor. Vitórias concedidas, portas abertas, gente visitada, família resguardada. Você chega em casa e os seus estão lá. É porque a mão de Deus é firme sobre a sua família. É porque você ora, é porque você pede. Não é por conta de perfeição pessoal, muitas vezes não. Veja que Neemias, ele está ciente da conduta daquele povo. Versículo 7, ele diz: temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste. Neemias está consciente de que o seu povo tem uma conduta reprovável, que a sua família tem aborrecido a Deus, que a sua família não é digna, que a sua casa está contra Deus. Mas quando ele ora, ele apela para a misericórdia de Deus. Quando ele ora, ele fala de um Deus de compaixão. Versículo 11, ele diz: Senhor, deixa o teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo, e atende a oração dos teus filhos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. E faz com que o teu servo encontre compaixão. Não é pela nossa fidelidade, é pelo amor de Deus. Não é porque você fez tudo certo, é pela misericórdia de Deus. Não é porque você correspondeu com a sua vida e até agora não correspondeu. É porque Deus te ama muito e tem interesse na sua família, em sua casa, e tem um plano especial com o seu lar. E a mão de Deus está estendida para completar uma obra que Ele começou e que você ainda nem sequer se deu conta, mas ela já flui sobre o seu coração como rio caudaloso.
Neemias intercede, ele fala. O desejo de Neemias é que Deus não só abençoasse seu povo através da oração. Neemias está se tornando disponível para mudar de atividade. Ele era copeiro e agora ele deseja chegar em Jerusalém, viajar, romper a distância e chegar em Jerusalém e permitir que lá em Jerusalém a sua vida seja usada para que aquele povo passe a ter um novo tempo, uma nova história, uma nova circunstância. Neemias então pede a Deus: olha, eu gostaria muito que o Senhor me enviasse, eu gostaria muito de ser útil numa nova etapa de vida, eu quero admitir, aceitar um novo desafio, mas isso só pode acontecer se o Senhor abrir as portas para a minha vida. Ele ora. Neemias dependia de que o rei Artaxerxes aprovasse a sua ida a Jerusalém. Foi quando, determinado dia, numa conversa no palácio, o rei, vendo Neemias um tanto aborrecido e triste, lhe faz essa pergunta: por que é que você está triste, homem? E Neemias revela o estado de sua tristeza. Como é que eu não poderia estar triste quando eu sei do estado de minha família, dos meus filhos, do povo que é o meu povo, que sofre tanto? E o rei pergunta: o que é que eu posso fazer por você, Neemias, para que essa tristeza termine? Então Neemias diz: que o Senhor permita que eu vá à minha terra e lá seja instrumento de Deus para mudar o estado daquele povo. O rei concorda com o pedido de Neemias, abre as portas, lhe dá cartas de autoridade, e Neemias agora parte para o novo, parte para um desafio desconhecido ao seu coração. Sabia de uma notícia, não que o aguardava, porque não tinha contemplado com seus olhos, e nem sabia dos inimigos que ia encontrar pelo caminho. O que ele tinha, uma convicção plena, clara, de que Deus iria fazer mudanças através de seu coração e através de suas atitudes. Tinha convicção de que Deus estava colocando a sua vida em direção àquele projeto. Neemias parte, e você vê no capítulo 2, versículo 11, essa expressão: cheguei a Jerusalém, indicativo de que rompeu com a distância, percorreu situações e agora chega em Jerusalém. Ele vai contemplar a cidade. Tinha ouvido falar que os muros estavam destruídos, não tinha proteção, não tinha justiça, não tinha, os adversários invadiam a terra de Jerusalém e se apossavam de tudo que diz respeito àquele povo. E Neemias vê com os próprios olhos, e ele tem a percepção clara de que aquilo que tinham falado ao seu coração era uma realidade. Agora conhecia não só de ouvir falar, mas também de ver, de fato, de forma presencial. Ele observa as ruínas, ele vê o estado lamentável do povo e faz uma convocação surpreendente. Versículo 17: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está arruinada, suas portas foram devastadas pelo fogo. Neemias, ele diz do estado, ele aponta a crise, ele vê, ele se inclui. Olha o estado deplorável em que nos encontramos. Importante você pensar, quando constatar uma crise, não fugir dela, não procurar maquiá-la como se tudo fosse a mil maravilhas. Seja coerente com aquilo que você vê. Chame sua família, chame sua esposa, seu marido, diga: olha, o nosso estado inspira cuidados. Nós precisamos mudar, nós precisamos resolver o que está acontecendo. Isso é muito claro e é muito sério. Não podemos mais viver desse jeito. Mas Neemias não só vê, não só fala do que estava. Neemias convida esse povo para uma mudança. Ele diz: vinde, vamos recomeçar,
Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Vamos começar uma nova história. Você podia olhar para quem está pertinho de você, 1, 2, 3 pessoas, e dizer a essa pessoa com fé e com coragem: vamos começar uma nova história, vamos começar um novo tempo, vamos começar uma nova situação, vamos reconstruir, vamos fazer a diferença, vamos mudar a nossa vida, vamos construir os nossos muros de fidelidade, de graça, que nos protegem. Vamos começar hoje. Quantos vão começar uma nova história hoje à noite e podem dizer aleluia? Onde estão? Quantos estão desafiados com essa ideia de que não podem ficar acomodados aonde estão, por melhor que seja? Muitos desafios rondam o nosso coração e a nossa família, mas você, quando se aperceber de que é necessário uma mudança, não tenha medo, nem que seja necessário uma mudança radical em sua vida. Olha, Neemias fala com esse povo, ele está ciente do que está acontecendo, ele viu com os próprios olhos a crise, e ele então diz àquele povo, ele revela àquele povo o que Deus estava fazendo. Versículo 18, eu acho tão especial: lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei tinha declarado. Diante disso, exclamou: levantemo-nos e vamos reconstruir as nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram as mãos para a realização do projeto. Agora esse homem estabelece uma aliança, convoca o seu povo, convoca a família, diz da misericórdia de Deus, cheio de paixão, lança um marco de início de um novo tempo, começando na história daquele povo. Nós olhamos o que estava acontecendo, Neemias com a autoridade do rei, Neemias orou, jejuou, embasando o seu coração e o seu projeto, esperando uma deliberação divina para que ele pudesse partir. Deus lhe dá essa condição, o favorece, ele chega em Jerusalém, ele chama o povo animado, e a obra começa. E quando olhamos para toda essa situação sendo desenvolvida, não podemos esquecer dos contratempos ou do trabalho que Neemias começou a ter para que a obra fosse realizada. Dentre o trabalho que Neemias teve um trabalho excepcional no que diz respeito a curar as feridas desse povo. Veja que ele se encontra com o povo em Jerusalém, um povo que tinha ficado, que não tinha ido para o cativeiro na Babilônia, um povo que não fazia parte da nobreza, porque os nobres, os príncipes e a realeza tinha sido levado prisioneiro a um outro país, Babilônia, por isso chamamos de cativeiro, 70 anos preso na Babilônia. Nessa época que surge Daniel, seus amigos, é nessa época que Jeremias começa a profetizar, eles são profetas contemporâneos. E é dentro desse período, onde a nobreza foi levada embora, e muitos tombaram no campo de batalha, que fica um povo, um remanescente dentro de Jerusalém, com a baixa estima, gente que perdeu a casa, perdeu a família, filhos que foram roubados, gente que foi abusada, gente que perdeu o que tinha, os valores foram aviltados, a injustiça campeando todas as áreas que você possa pensar, até porque naqueles dias a justiça era praticada nas muralhas, no portão da cidade, mas com as muralhas destruídas não tinha portão, reflete que a justiça já não correspondia àqueles dias. Época de aprisionamento de alma, de gente ferida, de gente questionando Deus.
Onde Deus está? Deus é real, porque como é que Ele pode ser real? Como é que Ele pode amar quando as perdas se multiplicam à nossa volta? Neemias chega e ele encontra esse povo ferido pelos muitos maus tratos recebidos já ao longo da história. Um povo que já não vislumbrava absolutamente nada com relação ao futuro. Mas Neemias chega, olha para esse povo ferido, e Neemias atribui valor a eles, dizendo: olha, vamos começar uma nova história. O passado ficou no passado. O que importa é o Deus que atua hoje e aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje, tendo em vista o seu futuro. É possível você se levantar das cinzas. É possível a sua vida ter relevância. É possível você construir algo que vai perpetuar para as próximas gerações. É possível a sua vida fazer parte de um projeto que glorifica o nome de Deus. Agora, para que isso aconteça, você precisa ter a sua vida lavada nas suas feridas. E há um que é poderoso, que é o eterno, que é a pessoa do Espírito Santo, que cura todas as nossas feridas, tendo em vista aquilo que Ele deseja realizar. Neemias teve que tratar com esse povo, mas a surpresa é que esse povo se permitiu ser curado. Você podia dar um empurrão santo em quem está perto de você, uma mexida em quem está perto de você, e dissesse a essa pessoa: eu conheço aquele que cura todas as coisas. Há um bálsamo para as suas feridas, há um óleo para as suas feridas, há um Deus que quer cicatrizar perdas e feridas que foram abertas no passado, por palavras ofensivas, por crises que você não entendeu, por atitudes que você recebeu de um pai, de um namorado, de uma mãe, de um pai abusivo, de uma mãe que de fato ela era excessiva na sua correção, de uma igreja que não soube tratar de você, de uma liderança que pôs peso em sua alma, de irmãos que roubaram o amor que o pai deveria te entregar. Olha, existe um Deus que cura as feridas do ontem. Situações que só você sabe, abusos de adolescência, mas Deus que sabe todas as coisas, Ele pode curar a sua vida do ontem. Neemias encontra um povo ferido, mas ser ferido não significa que Deus não tem planos extraordinários. Ser soldado ferido não significa que Deus não tem história para você. Ter uma vida marcada pela dor e pela tragédia do ontem, resultado dos erros de alguém ou até dos teus, não significa que Deus não continua com a sua mão estendida para mudar a sua história. Você podia dizer: existe esperança para o ferido, existe esperança para aqueles que atravessaram dores no ontem, e isso significa que Deus tem algo especial para a sua vida. Você podia dizer amém, querido, onde você está? Como se não bastasse Neemias ter que tratar das feridas desse povo, ele tem que trazer uma nova perspectiva para o futuro. Não é só curar, é você trazer inspiração para a vida. É você chamar a consciência desse povo para lhes dizer: olha, desse jeito nós não podemos viver. Nós podemos construir algo fascinante. Uma obra pode ser levantada, algo especial pode acontecer. O que você não fez ainda, você pode fazer. O teu sonho de ministério pode acontecer. O que você precisa fazer é entender que você pode ser melhor amanhã do que é hoje. O que você precisa compreender, que Deus pode fazer algo tão espetacular na sua vida, que vai ficar como herança para gerações que vão surgir. O que você tem que entender é que, a despeito daquilo que você foi ontem, Deus pode resgatar a sua vida de uma forma tão impressionante que as pessoas vão ficar encantadas com aquilo que Deus vai realizar através de sua vida.
Você pode ser o pai que você ainda não foi. Você pode ser o irmão que você ainda não foi. Você pode ser a pessoa fiel que ainda não se apresentou. A mulher generosa, o filho amado, o filho compadecido das situações da família. Não importa o seu ontem, importa é que Deus age na sua vida hoje e permitiu que você chegasse aqui para que você acreditasse ou acredite que existe um futuro extraordinário que te aguarda. Disse aqui no culto de quarta-feira, eu quero repetir: todas as pessoas que nasceram possuem talento. Todas as pessoas. Dá uma empurradinha quem está perto de você, diga: você tem talento. Você tem talento. Diga: você tem talento. Você tem uma aptidão, foi Deus quem te deu. Quem aqui tem habilidade na área do ensino? Levanta a mão. Na área do ensino, levanta a mão. Não precisa, a área do ensino não precisa ser só professor, uma área de ensino, você sabe ensinar, levanta a mão. Quem tem aqui habilidade na área, por exemplo, de dar presente, é generoso, tem, cara que tem, quem tem, levanta a mão. Nossa, eu gosto de dar presente, pronto, muito bem, você pode dar um para mim que eu estou aceitando, aleluia. Quem aqui sabe, tem habilidade na área para música? Levanta a mão, pastor, eu toco pandeiro, eu toco bateria, eu toco violão, eu toco. Quem aqui vive cantarolando e gosta de cantar? Levanta a mão. Quem tem facilidade nos negócios? Levanta a mão. Todo mundo tem talento. Deus deu talento para todo mundo. Você nasce e Deus põe talento em sua vida. Talento para arte, talento para escrever, talento para aconselhar. Todos nós. Agora, existe um diferencial para quem é filho de Deus. Todos têm talento, mas nem todos têm dom. Porque dom, Deus deu para quem é filho. E é o Espírito Santo que concede o dom. Então, os filhos de Deus, além do talento normal, eles têm um dom agraciado pelo Senhor. Dom que o Pai concede para a edificação do seu corpo, e é o Espírito Santo que reparte o dom como lhe apraz a quem Ele quer. Dom do ensino, dom na adoração, dom de curar, dom de intercessão, dom de misericórdia, dom do governo. É o Espírito Santo que opera em nossa vida, e você deve procurar o melhor dom de acordo com aquilo que você compreende diante do Senhor. Sendo assim, você já entendeu. Quem é que tem talento aqui hoje à noite pode dizer aleluia onde está? Quem é que compreende que os filhos de Deus têm dom porque papai do céu concede, pode dizer aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer. Alguém nesse mundo precisa daquilo que você tem. Você pode olhar para quem está perto de você. Alguém precisa daquilo que Deus te deu. 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 Seja o talento ou seja o dom. Alguém precisa daquilo que Deus te deu. Por essa razão é que o teu futuro se reveste de um colorido diferente, de uma situação diferente. É porque Deus vai colocar ao seu lado, dentro de sua casa, na sua família, gente que precisa daquilo que você possui. Você podia dizer para quem está pertinho de você: você tem utilidade, você tem utilidade, você tem utilidade, você tem utilidade, você é útil, você é útil, você é útil, e Deus quer te usar. E tem alguém que precisa do que você possui. Neemias chama esse povo e diz: olha, o reino nos chama. Israel precisa de vocês. A família precisa de você. Tratar do futuro, expectativa, graça, curar feridas e tratar e trazer perspectiva para o futuro. Quantos chegaram aqui hoje à noite pensando que o futuro é sombrio, que ele é um futuro em dificuldade, que o país vai nos apertar? Olha, irmão, nas crises surgem as oportunidades, e se você tem dom e tem talento, é na crise que Deus vai abusar de você para tocar na vida de quem precisa. Quando alguém começar a falar: olha, tá ruim então, tá ruim, mas eu conheço um Deus que é bom demais, entendeu?
Está difícil então, mas eu conheço um Deus que opera milagres. A porta fechou, mas eu conheço um Deus que é o dono da chave. Ele abre a porta que Ele quiser e Ele fecha que Ele quiser. Mas na minha família está uma contenda enorme. Eu conheço um Deus que é o príncipe da paz, e Ele tem paz para quem necessita. Olha, a vida ficou cinza, escura, trevas. Quando andar em trevas e não souber o que fazer, confie no nome do Senhor, confie naquele que é a luz verdadeira, que ilumina o nosso caminho. Você tem N oportunidades para que o futuro seja diferente e as muralhas sejam edificadas e construídas. Você podia dizer mais uma vez, a Deus em adoração e glorificando a Ele, eu quero agradecer ao Senhor, porque existe alguém que precisa daquilo que eu possuo, precisa daquilo que Deus me deu, precisa daquilo que eu posso fazer, do meu talento, do dom, e eu vou construir muralhas, eu vou ser usado e abusado pelo Senhor. Você podia dizer amém, querido? Veja, Neemias tem missão, ele fala com o povo, mas ele tem trabalho, curar feridas, ele tem que trazer perspectivas novas para o futuro desse povo. Neemias também estava enfrentando um adversário persistente. Não fique imaginando que a vida por si só, ela só vai reservar a você situações que vão favorecer. Você vai enfrentar dura oposição, você vai enfrentar um adversário que conspira contra a sua vida 24 horas por dia, de noite, de manhã e o tempo todo. Não fique atemorizado e preocupado com ele, porque o leão da tribo de Judá, ele te guarda, ele te protege. A Bíblia diz nos Salmos que o guarda de Israel não dormita, não tosqueneja, não dorme, ele está com seus olhos presentes sobre os seus filhos. E ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor, nos seus filhos. Ai daquele. Mas há uma resistência. Veja, Neemias começa o seu trabalho. Já seria muito difícil e pesado pensar em curar feridas, em trazer perspectiva para o futuro e avançar. Mas em meio a esse processo, versículo 19, ele já enfrenta levante, já enfrenta oposição. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, oficial amonita, Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós e nos desprezaram e nos questionaram. Neemias enfrenta essa conspiração, esse levante, logo no início. Quando essa situação surge em seu caminho, veja a resposta de Neemias no versículo 20. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos o quê? Bem-aventurados ou bem-sucedidos, e nos fará prosperar, ou nos dará sucesso nessa obra. Neemias, ele tem a sua vida muito bem sedimentada. A oposição se levanta, questiona a sua fé, questiona o seu trabalho, mas Neemias se posiciona dizendo: o Deus dos céus nos dará vitória. Você podia afirmar isso hoje à noite onde você está? Olha, eu não sei como é que a situação vai terminar, a luta é grande, mas de uma certeza eu tenho em meu coração: o Deus dos céus me dará vitória. O Deus dos céus vai me dar vitória. Ele vai me dar vitória na minha família, no trabalho, na faculdade, quando eu estiver tratando com quem tem uma hierarquia maior ou menor, quando eu tiver que prestar uma conta, quando eu prestar um relatório, quando as pessoas questionarem aquilo que estou apresentando por conta da fé que eu defendo. Olha, a luta está, mas também está a graça, também está o acompanhamento divino, também está a vontade de Deus. E se Deus o chamou para uma obra, e se você é filho dele, tenha a certeza que a obra vai ser finalizada e a vitória vai ser consumada em sua vida. Até porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vitória.
Você podia dizer para quem está pertinho de você: o que te aguarda ao final é a vitória. O que te aguarda ao final é a vitória. O que te aguarda amanhã, a vitória. Hoje você pode estar chorando, hoje pode estar difícil, mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Tem dificuldade hoje, mas tem vitória amanhã. Tem tristeza hoje, tem alegria amanhã. Hoje você tem uma situação de confronto, mas amanhã Deus preparou alívio. Hoje você é questionado, mas amanhã te aguarda a coroa da justiça, ao qual o juiz verdadeiro te dará, a você e a todos quanto amam a sua gloriosa presença. Vitória. Neemias responde. Veja que aparentemente tudo solucionado, o adversário é suplantado. Mas veja, o nosso adversário, o adversário em questão, ele é resistente, ele se apresenta em outras oportunidades. Capítulo 4, por exemplo, o mesmo adversário. A vida passou, outras situações aconteceram, mas Sambalate, ele mais uma vez ridiculariza o povo do Senhor. Ridiculariza a liderança e os líderes de Samaria. O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Versículo 2. Vão conseguir se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios a Deus? Vão terminar o que estão começando? Tobias o amonita, versículo 3, estava ao seu lado, acrescentando: mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Você pode observar o versículo 7, Sambalate desafiando ainda, contestando, conspirando contra. Deixa eu lhe dizer, você pode arrumar muitas confusões nessa vida. De quando em quando arrumamos algumas, com o vizinho, no trânsito, e alguns aqui precisam se converter no volante. Inclusive esse que vos fala que de quando em quando desce da cruz e fica bravo com a turma por aí no trânsito. Você está pensando nas coisas que você já fez hoje, ontem, não? E não é só irmão não, tem umas irmãs aqui que elas acham que elas são realmente piloto de Fórmula 1, então, entendeu? Tem misericórdia, né? Você está orando para uns carros amassar para você consertar lá na funaria, né? Que é a sua profissão, né, misericórdia? Essa misericórdia aí, eu acho que era uma misericórdia diferente. Senhor, Jesus, manda os carros para eu consertar. Abençoa teu povo nas batidas, preserva o teu servo, mas amassa o paralama, aleluia. Não é assim? De quando em quando a gente faz uma oração. A minha esposa é dentista, então, Senhor, o orçamento está meio encurtado aqui em casa. Senhor, tem um povo na igreja abençoado. Dá uma cara no dente daquele irmão. Ajudar os leitinhos da criança. É assim, não é não? De quando em quando nós vamos brigar com muita gente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não arrume briga com Deus. E nem com o povo que é dele. Você vai perder. A Bíblia diz que ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Não é boa coisa? Às vezes eu oro com uma turma que implica com a gente, que chama a polícia para a gente, por causa do culto, persegue. Eu falo: Senhor, como é que vai ser? O Senhor vai dar jeito nesse negócio ou como é que vai ser? O Senhor precisa dar jeito. Às vezes Deus começa a demorar demais. Senhor, então, o Senhor está demorando muito. Se fosse eu já tinha dado uma gravata, eu já tinha dado uma rasteira. Quando é que o Senhor vai mandar um raio? É que Deus sabe tratar tudo, irmãos. Ele é muito melhor do que a gente pode imaginar. Se fosse nossa justiça, a gente já tinha feito tanta coisa errada. Aí Deus fala: meu filho, fica no seu lugar aí, que eu vou salvar ele. Você quer matar, mas eu quero salvar Zé. Esse homem estão lá brigando contra o povo de Deus. E Neemias resistindo e brigando. Então veja, além de tudo isso, Neemias tem que enfrentar resistência externa, um adversário violento, furioso, resistente, implacável, tentando de todas as formas desestabilizar o trabalho.
você tem que tomar consciência que além do trabalho natural, normal que você já tem que ter, que é cuidar da família, cuidar das emoções de sua esposa, de seu marido, que é o trabalho casual que cada um assumiu ao longo de sua vida, você ainda vai enfrentar um adversário que quer pôr a história para baixo. Você vai enfrentar ainda um inimigo que não vai te favorecer, que vai querer complicar a sua vida, seja pela luta armada ou pelo benefício que ele pode trazer. Ele vai procurar desestabilizar e te confrontar diariamente. Mas a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu tenho que fazer? Resistir no poder que é no nome de Jesus, pelo sangue do Calvário. Você podia olhar para quem está pertinho de você: resista, homem, resista. Olha, essa semana, quando a minha filha foi para a escola, então, primeiro dia de aula, eu me assentei com a Manu, a gente estava lá brincando, e ela veio correndo até mim, e me disse: papai, aquela amiga minha não quer brincar comigo. 5 anos de idade, já sofrendo, a palavra é bullying, rejeição, tudo isso. Os nossos filhos vão passar por tudo isso. E eu chamei a minha filha para o colo, e eu disse assim: filha, você é mais forte do que isso, filha. Você pode, você é mais forte do que isso. Você tem que resistir. Você é mais forte do que isso. Você podia olhar para quem está pertinho de você e dizer a essa pessoa: você é mais forte do que isso. Você é mais forte do que isso. Você é mais forte. Você pode. Você é mais forte. Você é mais forte. Você podia parar para pensar: olha, nós estamos baseando esse pensamento em quê? Neemias sofre oposição, ele sofre resistência, mas à medida que ele sofre oposição e resistência, ele não está desamparado, ele não está na sua própria força pessoal. Veja que em todas as ocasiões, o tempo não permite a gente entrar nelas, mas em todas as ocasiões, você vai encontrar esse homem com essa atitude. Por exemplo, você encontra no capítulo 2, ele afirmando sua posição em Deus, mas no capítulo de número 4, quando ele enfrenta a oposição, você vai encontrar lá no versículo 4 do capítulo 4, veja só, resistência veio. Neemias podia sucumbir, desistir, mas olha o que ele faz: ele levanta um altar em oração e intercessão, em meio à situação que ele estava enfrentando. Ele ora: ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria, e faz recair sobre a cabeça dos perversos o seu próprio insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Olha, Neemias começa a orar e apresentar a Deus a situação. Ele resiste no poder da oração, ele resiste no poder que vem de Deus, e ele atribui a situação ao próprio Deus para que Deus a resolva. E eu queria dizer hoje à noite: você não pode, mas o Deus que opera através de sua vida, ele pode. Você não sabe o caminho, mas Deus sabe como resolver. Você não sabe como tratar os adversários, mas vai chegar a hora que Deus se rirá do próprio céu, o santuário que habita, e rirá de cada um deles. Resistência. Mas eu queria entrar no último detalhe para a gente orar e finalizando hoje à noite. Ele tem que cuidar de feridas, ele tem que trazer perspectiva com relação ao futuro, ele tem que enfrentar adversários à volta. Mas Neemias também, ele tem que enfrentar comentários que dificultam, e eles vão surgindo dentro de sua própria liderança. Como se não bastasse todas essas questões, o capítulo 4 nos apresenta essa situação. 4:10, o povo de Judá começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças, há muito entulho, dessa maneira não vamos conseguir chegar e reconstruir e terminar a obra que começamos. Judá era a liderança, era o líder, ou a liderança que fazia parte do trabalho, mas Judá começa a comentar. Olha, podia até ser um fato e ser verdadeiro o que estavam dizendo, mas assuntos que inspiram cuidado, situações que inspiram uma observação maior, devem ser tratados a nível de conferência, de segredo,
de se ouvir no ouvido e não de se espalhar boataria a respeito do que está acontecendo. A Bíblia nos dá informação precisa sobre o que deve sair dos nossos lábios. Não saia de vossa boca palavra que não seja para a edificação do próximo. Então veja, o que é que nós de quando em quando comentamos por conta das coisas que nós vamos vendo ao longo do caminho. Deus não te deu visão, não te deu uma percepção, uma intuição, para você ficar espalhando comentários danosos ao trabalho de quem quer que seja, à família de quem quer que seja, à casa de quem quer que seja, à moça, ao casamento, ao filho, ao ministério, de quem quer que seja. E quando Deus te dá a percepção visual, a intuição, a capacidade de ver, é porque Deus te levantou para você estar na brecha, é porque Deus te levantou para você carregar, ajudar a carregar a dor do que está condoído, é porque Deus te deu a capacidade, a percepção, tendo em vista a sua força, para você carregar o fraco. Não é para você tumultuar o trabalho, não é para você azedar o leite que já se azedou, não é para você pôr peso em quem não consegue avançar, não é para você deflorar o seu conhecimento e esmagar a cana quebrada, é para você ser instrumento de graça, com a palavra saudável, com a palavra que edifica, com a palavra que levanta, com o telefonema que traz diferença para o outro, embora você não goste. É você ligar para o teu patrão e dizer em meia dor: olha, Deus pode resolver. E quando surge uma questão na igreja, é você ter uma palavra de inspiração, que transpira, que transborda, dizendo: essa luta passa, essa luta vai ficar para trás, e o seu posicionamento é de muita importância. O que é que nós comentamos quando a gente fica sabendo dos dissabores dessa vida? Então agora a gasolina vai a 3,50. Então nós vamos ficando azedo. Daqui a pouco, meu irmão, nós estamos mais amargos do que maracujá de gaveta na gaveta, todo embotado, todo passado, amargo até. E aí nós começamos a destilar fel em tudo quanto é lugar. A propósito, hoje à noite, você podia dizer uma palavra especial para quem está do seu lado? Então faça isso agora. Você podia dizer, se é a sua mulher, o seu marido, se é o seu noivo ou irmão, você podia dizer, e se é no âmbito de intimidade maior, como um casamento, você podia dizer: meu bem, você é uma mulher extraordinária. Faz tempo que você não fala, né, irmão? A irmã está até glorificando. Começou até a chorar. Ah, estou vendo daqui, olha lá, estou vendo. As lágrimas caindo. Ai, meu Deus. Só fala que eu não presto, só fala que a comida da mãe é melhor que a minha, só fala que eu não cuidei dos filhos, só fala que eu sou imprestável, só fala que a fulana de lá que é bonita. Ô santo varão, se a outra é bonita, você vai no shopping, compra um vestido, meu irmão, com uns enchimentos internacional, dá um jeito nesse negócio, você arruma isso aí, resolve a sua vida e faz um elogio. E aí a sua patroa estava assim, e de repente você dá o elogio, ela levanta assim, se torna aquela mulher fascinante. E ó, hein, quem reclama muito do que tem, Deus tira e dá para outro. Dias eu tive com o irmão da igreja, dizendo para ele sobre filho. Porque tudo é filho, o filho não vem na igreja porque é o filho, eu disse: irmão, Deus não tem problema com aquilo que Ele te dá. Se você tem problema com aquilo que Ele te deu, é simples, Deus toma para Ele, porque continua sendo Deus na terra, continua sendo dele na terra e dele no céu. Então você arruma o seu discurso. Você podia dizer aleluia, meu irmão? Quem vai falar coisa boa essa semana? Comentário bom, comentário bom. Eu vou falar comentário bom. Eu vou comentar. Eu vou elogiar minha igreja onde eu passar. Eu vou dizer: olha, o pastor demais, assim, o cara é fera demais, entendeu? O cara é internacional, o cara é bonitão, o cara é fera. A mulher dele, então, uma dama. Os filhos, que coisa mais linda. E lá, e o pastor Silvio, então, o cara é fera. Fica de pé que eu de você. Então, olha só, olha que pessoa, que assumidade. Merece até uma salva de palmas. Vamos aplaudir. Olha que homem, que coisa mais linda. É um homem internacional, é bom demais. Olha, e vou dizer uma coisa, hein? Com esse sapato seu, só você e Nerildo Ascioli, com um sapato desse. Com um sapato desse, vou te contar. Ó, então,
olha para quem está pertinho de você, meu irmão, um príncipe, uma princesa, um homem especial. Foi Deus quem fez esse homem aí, desse jeitinho mesmo, colocou tudo isso que ele tem, a airbag desse jeito, colocou o cabelo desse jeito, o olho desse jeito, a cor da pele desse jeito, o jeito, personalidade, e agora papai está trabalhando nele para ele ficar um homem assim, ó, um vinho melhor, um vinho capaz, extraordinário. Você precisa falar bem da sua família, deixar de ficar falando, filho bom é o de fulano, não, filho bom é o meu, Deus me deu esse menino, e eu vou trabalhar com ele, eu vou ajudar essa menina, hoje ela está me dando trabalho, mas amanhã ela vai me dar alegria. Se ela está te dando trabalho, é porque você não acompanhou como deveria, miserável, e fica culpando os outros. Arruma isso na sua cabeça, porque ela é sua filha. Comentário, chega em casa, essa casa, que é essa casa? É a sua casa, meu filho, sua casa, não está bom? Pinta a parede. Não está bom? Muda o sofá. Compra uma TV, sai do tubo, Zé. Compra uma fina. Que até para mudar a TV dói a lombar. Você não percebeu, não? Dias atrás tinha uma TV em casa lá, faz um tempinho já, claro. Eu tinha uma TV, ela é 34 polegadas. Mas aquele, irmão, que o tubo, que para carregar tinha que ter 4 homens. E quando nós vamos pegar a TV para doar, e foi pesado demais. E aí Jesus abençoou com uma fina, graças a Deus. Agora a gente muda tudo certo. Nada contra você ter uma TV de tubo se você gosta de ter um museu em casa. Aleluia, você fica na bênção. Você pode até comprar um ingresso para a turma poder ver, e você paga vintão e você ganha dinheiro com a coisa. Entendeu? Vai na bênção. Só que quando a situação você ficar aí com o coração reclamando, você tem que dizer: a minha casa, alguém pode até desafiar ela, então a tecnologia, então, a minha é um museu, coisa boa, cara, o museu é coisa boa, entendeu? E quando os meninos mais novos for lá, você reparou adolescente quando vê essa televisão? Junior? Não viu não, como que é? Pega os meninos mais novos para ver uma TV dessa, eles ficam assim, ó. Papai, o que é isso? Só TV, uma TV, papai, mas vai gente aí dentro? Eu viajei com o Gabriel, tempos atrás, ele viu aquele telefone, que ainda tinha aqueles de discar, né? Você lembra? Tem uma turma aqui que talvez nem mais, você põe o dedo e... né? Gabriel olhou: papai, como é que usa isso aqui? Filho, isso é um telefone, filho. Um telefone, papai, que legal. Então, filho, é legal, você viu aí? Era assim. O do meu sogro eu não conhecia, era assim, ó. Quando eu fui para a África, irmão, a gasolina no posto de gasolina, paramos em Moçambique, era na manivela. Você põe o carro, 20 minutos abastecendo. Ó. E o frentista lá, ó, e nós olhando, pô, como é que é? Vai acabar esse negócio logo, vai não? Então é assim. Mas quando essas coisas acontecerem, você vê sua família, você podia falar e comentar coisa boa, ainda que o que você enxergue seja uma situação complicada. Porque o seu comentário, sua percepção danosa não vai ajudar se você não colocar uma palavra de esperança no povo que compartilha e divide a vida com você. Não vai ajudar. Seu marido já apanhou muito enfrentando os leões lá fora. Chega dentro de casa, ele tem que colocar a cabeça sobre os afagos que saem dos seus lábios. Quando você diz: meu marido, meu bem, meu amor, você é um homem extraordinário, eu quero agradecer, amanhã é um novo dia, eu preparei o melhor para a sua vida hoje à noite. Palavras boas, comentários que ajudam. Às vezes nós ouvimos umas coisas na igreja, gente, que não ajuda a gente não ajuda. Então, a partir de hoje, você vai falar bem da igreja, do ministério, do pastor, de todo mundo, do irmão, ainda que você veja alguma coisa que você não concorde muito. Você pode confidenciar: pastorzão, eu queria ajudar aqui, ali. Então, obrigado, queridão. Mas quando a gente vê situações como essa, devemos saber tratá-las dentro de um fórum especial para ajudar e para agregar valor naquele que necessita, e não para colocá-lo para baixo. Será que você entendeu hoje à noite? Podia dizer aleluia onde você está? Eu quero caminhar para finalizar, gente. A história desse homem é tão maravilhosa e fascinante. Última situação, você aguenta mais 2 minutos? Você aguenta? Olha, vamos terminar aqui, gente, para a gente finalizar. Além de tudo isso, Neemias enfrenta inimigos internos. Lá no capítulo, eu vou só citar para a gente poder ler. Capítulo 6, capítulo 5.
capítulo 6, versículo de número 10. Eu vou ler o texto, olha só. Um dia fui à propriedade de Semaías, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto os inimigos virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. E eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixaria de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Versículo 14, versículo 13. Eles o seduziram e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu não agisse da maneira como planejaram. Versículo 14. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noadia e dos demais pregadores que tentaram desesperar-me. É impressionante a gente ver que às vezes a própria família nos prejudica, aceitando suborno, aceitando com discursos vazios, desencaminhar o nosso coração daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Você deve ter e ser muito criterioso e compreender aquilo que Deus fala ao seu coração, e entender que de quando em quando você vai enfrentar dentro de sua própria família situações que têm a tendência de prejudicá-lo em benefício próprio, roubar você daquilo que Deus tem para a sua vida, tirando a bênção de Deus do seu coração. Você tem que ter o discernimento e a maturidade, a oração, para pedir a Deus para que Ele te livre de situações assim. Mas isso aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer no amanhã. A Bíblia diz que no final dos tempos, irmão se levantaria contra irmão, e pai contra filho, e filho contra pai. Esse é um retrato da nossa sociedade hoje. Então nós enfrentamos conspirações com o adversário, situações externas, mas algumas questões internas que doem em nosso coração. Mas não permita que isso roube de você a sua fé e a sua confiança no Senhor. Veja que Neemias enfrenta tudo isso. Ele começa um projeto, enfrenta todas essas dificuldades, mas capítulo 6, versículo de número 15, para a gente olhar o que aconteceu. Ele enfrenta todas essas questões, mas o que é que aconteceu no versículo 15? Está escrito o quê? As muralhas foram terminadas, o muro foi finalizado. A obra que teve um começo, ela teve uma conclusão, a despeito de todas as questões que Neemias foi enfrentando. Você pode estar enfrentando muitas questões contrárias à sua fé, ao seu casamento, aquilo que você gosta, mas se você agarrar com Deus e permanecer firme, ao final, a boa obra que Ele começou, ela será finalizada, ela será concluída no nome do Senhor Jesus. O final para a sua vida é vitória, é conclusão maravilhosa. Agora, nós podíamos ponderar sobre as muitas atitudes que Neemias teve para vencer todas essas questões, mas uma só, ela é importante você pôr no seu coração nessa noite para a gente orar. Acima de tudo, Neemias enfrenta todas essas coisas, ele teve vitória plena, porque ao longo de sua vida, de sua trajetória, de sua jornada, Neemias nunca deixou de depender de Deus. Neemias nunca deixou de estar agarrado com o altar. Neemias nunca deixou de falar com Deus a respeito do que estava acontecendo. Neemias era um filho dependente do pai, que quando enfrenta situações difíceis, corre para os seus braços, na compreensão de que o pai tem a solução, de que o pai tem a força, de que o pai vai lhe trazer a vitória necessária. Neemias dependia
de Deus. E quem depende de Deus tem solução para a vida, agora e para o futuro. Eis uma razão do porquê que Neemias venceu. Eu queria que você observasse o capítulo de número 5, versículo 19, que revela essa dependência de Neemias. E nós vamos terminar aqui. Veja, está enfrentando muitas questões, mas Neemias está fazendo o quê? Orando, orando, orando e dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem. Será que tem alguém aqui hoje à noite que depende de Deus e que deseja fazer essa oração de Neemias? Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem. Se você quer esboçar essa oração hoje à noite, você podia fazê-la agora onde você está, repetindo essa expressão: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem. Olha, muita maldade está sendo planejada contra a minha família, muitos adversários, muitas armadilhas, mas lembra-te de mim para o meu bem, lembra-te de mim para o meu bem, e leve em conta tudo que eu tenho realizado a favor de teu povo. Leve em conta as minhas ações, leve em conta o meu coração puro, leve em conta a minha fidelidade, leve em conta, Senhor, a minha vida. Neemias dependia de Deus. Será que tem alguém aqui hoje à noite que está dizendo com a sua vida, em meio àquilo que está realizando, construindo, em meio às suas dificuldades, que vai depender de Deus? Não é de você mesmo, você não vai vencer sozinho. Você não vai suplantar o adversário, ele é maior, mais poderoso e mais astuto que você. Você não tem força para ir sozinho, você não vai conseguir. Mas se você depender de Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo, Ele pode trazer a solução que você precisa e te dar a vitória que você almeja. Depender de Deus, depender de Deus. Hoje pastor Mauro citou o Salmo 37, vale a pena recordarmos o que Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Será que tem gente que quer depender de Deus aqui hoje à noite? Tem gente que quer depender do Senhor para os assuntos da família, tem gente que quer depender de Deus para os assuntos financeiros que são de tamanha importância e eles precisam ser resolvidos nos dias que virão. Gente que quer depender de Deus na questão emocional: eu não consigo levantar minha vida emocional, eu não consigo atender melhor os meus filhos, ao meu casamento, a minha vida emocional me esmagou e hoje eu tenho que dormir com muitos remédios. Olha, Deus é um Deus que estabiliza a sua vida emocional, é um Deus que cura, que trata. Você precisa depender de Deus. Quem depende do Senhor tem solução, tem visitação, tem vitória, e o adversário não pode. Ele não pode. Ele não pode. Não pode contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, porque você depende de Deus, você depende de Deus, você depende de Deus. Eu queria te convidar hoje à noite para que você curvasse a sua cabeça, fizesse uma reflexão de sua vida. Neemias venceu todas essas questões porque ele dependia de Deus, dependia de Deus. Olha, antes de você orar, escute o que eu vou lhe contar. Davi, quando foi ungido como rei de Israel, ele já no início do seu ministério começou a enfrentar adversidades. Os filisteus eram um dos seus inimigos e talvez o mais mortal. Quando ele foi ungido rei, os filisteus ficaram sabendo que ele era rei e se levantaram contra Davi para o destruir. Davi soube que os filisteus vinham contra ele, e Davi então reuniu o seu povo e partiu em direção à guerra. E quando Davi viu os filisteus, Davi fez uma oração: Senhor, lá está o meu adversário que vem contra mim, eu vou contra eles, eu posso ir contra eles? E Deus disse: pode ir, Davi, porque eu vou te dar vitória. E Davi foi e venceu os filisteus. Mas os filisteus não se deram por vencido. Eles voltaram ao vale outra vez e atacaram a Davi outra vez. E Davi, quando percebeu que a guerra estava chegando, contemplou os exércitos do adversário. Davi orou: Senhor, eu vou atacar outra vez os adversários. E Deus disse a Davi: Davi, agora você não vai pela frente, você vai rodear as amoreiras, você vai rodear as árvores. E olha, Davi, você só vai partir quando você vê a copa das árvores balançando, Davi. Quando você perceber que a copa das árvores
árvores balançou, é porque Deus já foi à frente, e você pode ir então, Davi, que eu vou te dar vitória. E agora, Davi está lá nas amoreiras, ele está olhando e vendo o adversário, ele rodeou como Deus falou, ele viu e está com o exército pronto. Possivelmente ele tenha ouvido um soldado, um capitão, um comandante do seu exército dizer: Davi, é hora, olha, o adversário está lá, ele está distraído, Davi, é hora. Davi olhava para a copa das árvores e perguntava: a copa das árvores já balançou? Não, não balançou, Davi. Então não é hora de ir, é hora de ficar, porque a copa das árvores não balançou ainda. E aí ele era apertado: mas Davi, olha lá, Davi, vamos, Davi, a copa das árvores já balançou? Não, não balançou. Então não vai, porque Deus não foi na frente, só quando Deus for. A copa balançou, Davi, eu não sei o que aconteceu, mas houve um barulho na copa das árvores, como um estrondo sobre elas. Então podemos ir, porque Deus já foi à nossa frente. E quando Davi chegou para a batalha, Deus lhe deu um grande livramento. Assim a fama de Davi se espalhava pela face de toda a terra, porque Davi era um homem que dependia de Deus.